Curso Preparatório Sigma Pi, Língua Portuguesa, Fonologia, Aula 1. Fonologia é a parte da gramática que se dedica ao estudo do sistema sonoro da língua. A fonologia estudará os fonemas, que são os sons da língua. Fono é som, logia é estudo. Ou seja, o fonema, a fonologia estuda a maneira pela qual os fonemas são organizados e articulados através das sílabas. A fonologia básica aborda os encontros vocálicos, os encontros consonantais, os dígrafos, a diferença que reside entre as letras e os sons, que são chamados fonemas, e, por último, a importância dos sons no processo de comunicação, a importância dos fonemas no processo de comunicação. Começaremos, então, a estudar os encontros vocálicos. Encontro vocálico são vogais que estão lado a lado na palavra. São 3 os encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, como o próprio nome já diz, são 2 vogais em uma mesma sílaba, sendo que uma será vogal e a outra semivogal. A vogal é a mais forte, a semivogal é a mais fraca, sempre com o som de I e de U, a semivogal. Sempre com o som, tá? Vamos lá. O ditongo ele é crescente quando a semivogal vem antes da vogal. E o som, se ela vem antes, ela vai do som mais fraco para o mais forte, ela cresce. Como em série, como em quase, ou então como em sagui. Aqui, ó, série, quase e sagui. Começamos aí com uma semivogal e o som cresce para o topo da sílaba para a vogal. O ditongo pode ser também decrescente, quando a vogal vem antes da semivogal, ou melhor, quando a semivogal vem depois da vogal, tá? Como, por exemplo, em pai, começamos aí com uma vogal e o som desce para a semivogal. Como em leite, ou então como abriu, do verbo abrir. Começamos com uma vogal e descemos para a semivogal, da vogal mais forte para a vogal mais fraca. Além de crescente e decrescente, o ditongo pode ser oral ou nasal. O ditongo é oral quando, na pronúncia, a corrente expiratória sai somente pela boca. 3 exemplos aí. Pai, série e coisa. O ditongo pode ser nasal quando o ar, além de sair da corrente expiratória, o ar da corrente expiratória, além de sair pela boca, também sai pelas fossas nasais. Ocorre aí a vibração das narinas, produzindo aquele som anasalado, como, por exemplo, em mãe, cãibra e quando. Uma observação, existem muito mais ditongos orais do que nasais, tá? Então, um ditongo ele pode ser crescente oral ou crescente nasal. Um ditongo pode ser decrescente oral ou decrescente nasal. Em série, aqui, ó, temos um ditongo crescente oral. Em quando, temos um ditongo crescente nasal. Em pai,
temos um ditongo decrescente oral. Em coisa, temos outro ditongo decrescente oral. Em mãe, temos um ditongo decrescente nasal. E em cãibra, temos um ditongo decrescente nasal. Agora, vamos a uma observação. Palavras, que terminam com em, como, por exemplo, ninguém, também, porém, ou palavras que terminam com an, como, por exemplo, em amaram, falaram e cantam, Em tais palavras ocorrem os ditongos nasais decrescentes, porque na pronúncia do em, a consoante M acaba virando a semivogal I, como em ninguém, também e porém. E na pronúncia, palavras terminadas com an, a pronúncia da consoante M alongada acaba se transformando na semivogal U, como em amaram, falaram e cantam. Então, observação importante, tá? Fiquem atentos. Palavras com a terminação em ou an, ocorrem nelas aí, na sílaba final, ditongos nasais decrescentes. Agora é a vez do tritongo. O tritongo é fácil, tá? São 3 vogais em uma mesma sílaba. Tá? O tritongo só é classificado como oral ou nasal. Por exemplo, Paraguai, 3 vogais aqui na última sílaba. Saguão, 3 vogais na última sílaba. E averiguei também, 3 vogais aí na última sílaba, tá? Temos aí em Paraguai um tritongo oral, em saguão o tritongo nasal e averiguei o tritongo oral. Percebam que o tritongo, eu tenho uma vogal no topo, ladeada por 2 semivogais. Então, todo tritongo, por natureza, já é crescente e decrescente. Tá? Fica redundante em classificá-lo como crescente ou decrescente. Então, por isso, o tritongo só pode ser oral ou nasal. Vamos agora para o terceiro encontro vocálico. Já vimos o ditongo, o tritongo, agora vamos ao hiato. Hiato é simples. São vogais juntas na palavra, lado a lado na palavra, mas separadas na sílaba. Exemplo, aqui, ó. Saída, aqui na sílaba elas se separam, ó. Poesia, ó, aqui, ó, separam-se aqui e aqui também separam-se de novo, ó. Ruído, ó, ruído, aqui, cada uma vai para uma sílaba. Então, o hiato acontece, tá? Quando 2 vogais juntas estão juntas na palavra, mas que ficam separadas na sílaba. Ocorrem às vezes aí alguns erros, na pronúncia aí, tá? As pessoas costumam pronunciar a palavra ruim, quando na verdade a pronúncia é ruim, Ocorre um hiato aí. E no dia a dia, no cotidiano, muitas pessoas pronunciam ruim como se fosse um ditongo, Como se o U ficasse com o I na mesma sílaba, quando na verdade ocorre um hiato. O U fica numa sílaba, o I vai para outra. Ruim. Só uma observação, Então pronto, Vamos agora aos dígrafos, tá? Já vimos os encontros vocálicos, agora vamos aos dígrafos consonantais. Vamos lá. Dígrafo. Dígrafo acontece quando, o dígrafo consonantal acontece quando 2 letras representam um único som de consoante, tá?
Os principais dígrafos, né? Eu vou marcar aqui agora os dígrafos que não se separam na divisão silábica. CH, LH, NH, tá? Deixa eu ver aqui. GU, GU, né? E QU. Tenho também os dígrafos que se separam, como RR, SS, SC, XC e XS. Dígrafos consonantais, duas letras, um único som consonantal. Vamos aos exemplos. CH, o dígrafo CH faz o som sh, como em chave e chefe. O dígrafo LH faz o som li, como em olho e ilha. O dígrafo NH, né, faz o som ni, como em unha e dinheiro. O dígrafo RR faz o som r, como em arranhar e arrumação. O dígrafo SS faz o som s, como em osso e assadeira, né? O dígrafo SC, o dígrafo S cedilha, o dígrafo XC e o dígrafo XS também fazem o som S, como em descer e crescer, desço e cresça, exceder e excelência, exsudar e exsicar, tá? Temos ainda o dígrafo GU, que faz o som G em gueixa e guirlanda. E temos o dígrafo QU, que faz o som K, como em queijo e quilômetro. Então, dígrafo, duas letras, dígrafos consonantais, duas letras para formar um único som de consoante. Observação, né? É importante frisar que GU e QU serão dígrafos, né, somente se seguidos de E ou I. Se forem seguidos, tá, de A, não existe o dígrafo, porque o U sempre será pronunciado, como em Guaraná, como em água, tá? Como em Guarani. Então, né, se GU ou QU, como em quando, né, forem seguidos de A, não ocorrerá o dígrafo. Todavia, se o U for pronunciado, não acontecerá o dígrafo, como, por exemplo, aguentar e na palavra também, aqui, ó, linguiça. Uma observação importante, fiquem atentos. Agora vamos estabelecer uma diferença entre dígrafos e encontros consonantais. É simples. No dígrafo, as duas letras vão se juntar para formar apenas um som. No encontro consonantal, cada consoante será pronunciada. Eu tenho dois sons, ou até mais, dependendo do encontro. Então, o dígrafo, eu tenho duas letras e um som. No encontro consonantal, cada consoante será pronunciada. Eis a diferença, tá? Exemplos aqui de consoantes, de encontros consonantais. Percebam como ambas as consoantes são pronunciadas. Ó, brinde, claridade, flor, sopro, refrão, optar, advogado, magnetismo e ritmo. São exemplos aí de encontros consonantais. Percebam que as duas consoantes são pronunciadas. Na sequência de cima, eu tenho o encontro consonantal perfeito, cuja segunda consoante é a letra L ou a letra R. Nesse caso, ficam na mesma sílaba. Na sequência de baixo, aqui, eu tenho o encontro consonantal disjunto, cuja segunda letra não é L nem R. Nesse caso, as consoantes vão ficar separadas na sílaba.
como por exemplo, optar, advogado, magnetismo e ritmo. Então percebam, guardem bem a diferença entre dígrafos e encontros consonantais. São coisas simples, mas que misturadas em uma questão, né, os conceitos de fonologia podem sim confundir. Tá? Vamos lá. Já vimos os dígrafos consonantais, que são duas letras para formar um único som consonantal. Veremos agora os dígrafos vocálicos. Dígrafo vocálico acontece quando as vogais A, E, I, O, U são acompanhadas, tá, da letra M ou da letra N na mesma sílaba, produzindo assim um único som vocálico, nasal. Tá? Vamos lá. Os dígrafos vocálicos são em, in, on, estando do lado dele a letra M ou a letra N. Então, tenho duas letras, amplo para um único som, an. Anta, duas letras, a N e um som, an. Temperatura, duas letras, M, um som, en. O som vocálico nasal. Semente, a mesma coisa, tá? Duas letras, N, um som. E aí acontece o mesmo com importante e tinta, né? Que fazem um som in, ombro e conto, que fazem um som on, né? A letra O com a letra M, a letra O com a letra N fazem um som on. Então é duas letras, um som. E umbigo, a letra U com a letra M faz o som e fundo, a letra U com a letra N fazem apenas o som vocálico nasal Então, cuidado que existem os dígrafos consonantais, mas, né, também existem os dígrafos vocálicos. Vamos para terminar aí, né, a aula, conceitos bem básicos de fonologia. Vamos ver que existe uma diferença entre fonemas e letras. Tá? O fonema não deve ser confundido com a letra. Tá? Fonema é o som, letra é a grafia que representa aquele som. Tá? Não há uma relação perfeita entre letras e fonemas da língua portuguesa. Por isso ocorrem tantos erros ortográficos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, tá? Um som pode ser representado por mais de uma letra, tá? Ou seja, acontece o inverso. Uma letra pode representar dois sons diferentes. Como, por exemplo, em sapo, a letra S faz o som de S. Já em brasa, a letra S faz o som de Z. Então, não existe uma relação perfeita entre letras e fonemas. Às vezes, temos também, né, vemos aí que o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. Como, por exemplo, o fonema Z. Ele aparece aqui representado pela própria letra Z em zebra. Mas pode vir representado o som Z pela letra S, como em casamento. E até mesmo pela letra X em exílio. Tá? Então, não existe uma correlação perfeita entre letras e fonemas. Tá? Outro exemplo aqui. Tá? A letra X pode representar vários sons. Né? Em sintaxe, a letra X produz o som S. Ela representa o som S. Em exibir, a letra X, ela representa o som Z.
Em enxame, ela representa o som X. E em táxi, percebam que a letra X, ela não representa não apenas um som, mas dois sons. O som de K e o som de S. Táxi. Então, percebemos aí que não existe uma relação perfeita entre letras e fonemas. Por isso que trocamos S pelo Z, o Z pelo S, o X pelo CH, tá? E por aí, né, ocorrem os erros, tá, de ortografia. Percebemos também que nem sempre o número de letras coincide com o número de fonemas. Vamos lá. Isso é uma questão que cai bastante aí, né, em concursos aí. Sempre vejo. Para contar o número de letras e o número de fonemas. Primeira coisa que temos que fazer, que não dá para errar, é contar o número de letras. Né? Se uma palavra tem, por exemplo, 5 letras, mas existe um dígrafo nela, é só eu fazer a matemática. 5 menos 1, 4. Então dá 5 letras e 4 fonemas. Se uma palavra grande, por exemplo, tem 9 letras e 2 dígrafos, é só fazer a matemática. 9 menos 2 tem 9 letras e 7 fonemas. Vamos pegar a palavra galho aí. Ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 letras. Só que tem o dígrafo LH. É só fazer a conta. 5 menos 1, 4. 5 letras e 4 fonemas. Isso porque o dígrafo eu tenho 2 letras para fazer apenas o fonema. O inverso, gente, só acontece em apenas um caso. Tá? Quando o X, a letra X, faz o som de K, S, em vez de produzir um som, ela produz 2 sons. Né? É o único exemplo, né, que vai fazer o contrário. Vamos ter mais fonemas do que letras. Vamos lá. Em tóxico eu tenho aqui 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como tem o X com o som de K, S, terei um som a mais. Então eu terei 6 letras e 7 fonemas. Fiquem ligados, porque é um tipo de questão que cai com frequência, tá, em concursos. Identificar o número de letras e fonemas. Fique atento a essa matemática simples aí. Então, né, terminamos aí a primeira aula de fonologia, né, a aula de teoria. São teorias simples, parece tudo muito simples, mas quando embolado tudo, né, numa mesma panela, aí, numa mesma vitamina, né, acaba complicando, tá? Então, que tem questões que trabalham, às vezes, né, 2 ou 3 conceitos aí de fonologia simultaneamente. Então, tem que estar atento, tá? Parece fácil, mas pode complicar. Então, fixaremos aí a teoria, né, através de exercícios de fixação e também de questões de concurso. Tá? Veremos aí como as questões de fonologia caem em concurso. Então, até a próxima aula.